Boa noite, igreja, mais uma vez. Graça e paz para quem chegou depois. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Digam glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, um dos colaboradores do cristianismo, um dos colaboradores dos apóstolos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele creu em Jesus, ele creu na palavra que ele recebeu e ele começou a evangelizar. E aqui está registrada a obra espiritual de Marcos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ouvir a palavra da verdade, e a palavra ela nos ensine, porque na mensagem do Senhor nós encontramos os exemplos para o nosso comportamento, a orientação, e a tua palavra diz, meu Deus, que somos santificados pelos ensinamentos do Senhor. Quem ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus é santificado, cresce espiritualmente, se torna semelhante ao Pai, porque o Pai é a verdade, o Pai é o caminho, o Senhor é a vida. Então venha nos ensinar, que a palavra seja revelada aos nossos corações, não somente, meu Deus, uma teoria, mas seja uma doutrina espiritual, um ensinamento espiritual, e também recebido por um conhecimento espiritual, entendido profundamente por uma sabedoria espiritual, que o Senhor nos concede, porque a palavra diz que no profundo, o Senhor nos faz conhecer a sabedoria, no oculto, meu Deus. Então venha implantar essa palavra, venha implantar essa palavra para que a nossa natureza seja santificada, para que façamos conforme a vontade de Deus e venhamos a viver conforme a vontade do Senhor. Não seja mais a nossa vontade. Esse é o nosso problema, Pai, porque muitas vezes a nossa vontade nos domina. Muitas vezes, Senhor, ainda há uma resistência muito forte, mas eu creio na minha libertação. Toda a igreja diga: eu creio na minha libertação, por maior que seja a resistência do mal, a resistência do meu pecado. Eu creio na minha libertação, até mesmo quando eu vejo a impossibilidade da melhora da minha vida, da minha condição, mas eu creio que o Senhor tem poder para me salvar. Digam glória a Deus, digam amém. Irmãos, Marcos 1, a partir do versículo
29, se você observar, Jesus, ele cura uma febre, amém? A palavra diz assim, olha, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e servia-os. Digam glória a Deus. Veja que Jesus curou o quê? Curou o quê, igreja? Uma febre. Uma febre que todo mundo poderia curar. Olhe para mim que você vai entender o que eu estou falando. Olhe para cá agora. Jesus, ele curou uma doença que já estava no controle. A febre está no controle dos homens. Amém? O homem tem remédio para a febre hoje. Glória a Deus. Mas Jesus, ele vendo o sofrimento, ele se compadece. Jesus, quando as pessoas chegam com seus problemas diante dele, ele não suporta ver você sofrendo, porque você é filha de Deus. Ele não suporta uma mãe sofrendo, ele não suporta um filho nosso sofrendo, ele não suporta o nosso sofrimento. Glória a Deus. E ele vem e cura a igreja. Eu quero dizer que o seu problema pode ser simples, mas está te incomodando. Para outra pessoa, seu problema não é o quê? Não é nada. Mas para você, ele é um incômodo. Como essa febre era para a sogra de Pedro. Simão aqui, que ainda não era Pedro, mas depois ele foi chamado de Pedro pelo próprio Jesus. De acordo com o crescimento espiritual dele, Jesus também mudou o nome dele. Glória a Deus. Essa mulher, essa senhora, essa sogra de Pedro, estava com uma febre. E Jesus vem e cura. Depois a palavra diz que de tarde trouxeram os enfermos e os endemoniados. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam o quê? Enfermos e o quê? E endemoniados. Glória a Deus. Doenças comuns. Doenças que Jesus curou, mas a Bíblia não fala que foi nada muito tão grave. Pessoas endemoniadas, pessoas com problemas espirituais. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, e a Bíblia está falando aqui de coisas sem relevância. Trouxeram enfermos, todos que se achavam enfermos, ou seja, dor no braço, dor de cabeça, pressão alta, esse aqui está com problema emocional. Todo mundo que foi levado a Jesus, o outro estava endemoniado, sobrecarregado, todos foram o quê? Foram curados. Glória a Deus. Todos os que se achavam enfermos, toda a cidade se juntou à porta, diz o versículo 33, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, igreja. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Então veja o Cristo. Pastor, Jesus, ele pode curar. Meu problema é pequeno, mas eu estou embaraçado com o meu problema.
Meu problema é pequeno, mas está me incomodando. Glória a Deus. Mas eu digo a você nessa noite, Jesus, Ele tem interesse em te livrar do seu problema. E depois disso tudo, igreja, ele sai do meio do povo, ele se separa do povo e vai orar. Jesus, ele vai se reabastecer. Ele busca comunhão com Deus para quê? Para se fortalecer. É o que nós precisamos, pastor. Como que eu me fortaleço espiritualmente? Oração, irmã. Oração, leitura da Bíblia. Um bom culto onde se prega a palavra é um bom lugar para se abastecer, porque depois eu vou orar em cima daquela palavra. Digam glória a Deus. Jesus, ele se separou e ele se ocupou em oração para quê? Para fortalecer a sua comunhão com Deus e para se abastecer do poder de Deus, para que ele pudesse realizar mais o quê? Mais milagres e mais maravilhas. Jesus sabe o quanto você precisa de um milagre. E ele hoje está junto de Deus, está rogando ao Pai. Ele hoje está lá junto de Deus, intercedendo por nós. Para quê, pastor? Para nos fortalecer. Ele está rogando ao Pai para que nós sejamos abençoados, para que o poder de Deus ele esteja agindo nas nossas vidas e cause mais maravilhas. As mesmas maravilhas que Cristo realizava. Ele expulsava demônios, ele curava enfermidades. E a palavra de Deus diz que logo em seguida vem uma causa difícil para Jesus. Glória a Deus. Ele se depara com um leproso. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia um pouquinho. Ele se depara, igreja, com um leproso. Aparece um leproso que se ajoelha diante de Jesus. Um leproso que expressa confiança em Jesus. Glória a Deus. Expressa confiança no milagre de Jesus. Por quê? Porque a lepra já não era como a febre. A lepra era uma doença tida como o quê? Incurável. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? Primeiro ele curou uma febre, depois ele curou várias enfermidades, depois ele expulsou demônios, ele vai para a oração. Meu filho, senta aí, meu filho. Você ouviu o culto que é bom para você, senta aí que é bom para você. Essa comida aqui é melhor do que a outra. Glória a Deus. Você recebe. Jesus recebeu, na comunhão com Deus, ele se fortaleceu, ele se abasteceu do poder de Deus. E ele se deparou com uma causa o quê? Uma causa impossível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a lepra, ela era incurável, porque a lepra, ela era contagiosa, a lepra deixava os leprosos separados, como eu falei aqui no domingo, porque eu falei de lepra no domingo, amém? Esse é o Cristo que nós temos. O Cristo que nós temos, ele tem poder no céu e tem poder aonde? Tem poder na terra. Para quê, pastor? Para abençoar os que o buscam. As pessoas que buscarem a Jesus podem ter certezas que elas vão ser abençoadas pelo poder e graça de Jesus, amém? Ele tem poder, igreja. Ele tem poder, Deus concede poder a ele no céu e poder a ele na terra. Digam glória a Deus. Ele tem poder, ele abençoa pelo poder, ele abençoa pela graça, ele se manifesta. O espaço que ele precisa, qual é o espaço que Jesus precisa? Da sua fé e do seu problema. Ele precisa das duas coisas. Ele precisa do desamparado para ele se manifestar. Ele precisa do doente, ele precisa do alcoólatra, ele precisa do perdido, ele precisa do pecador, ele precisa daquele que está possesso com o espírito maligno.
Porque se não fosse essas coisas, Jesus não precisaria ter se manifestado. Digam glória a Deus. São em pessoas como nós, irmãos, que há espaço para a ação do poder de Jesus. Pastor, graças a Deus que eu tenho problema para Jesus se manifestar na minha vida. Graças a Deus que Deus permitiu problemas para que eu visse a glória de quem? Sabe por que você está assim? Você está assim é para que as obras do Senhor sejam manifestadas na sua vida. Foi o que Jesus falou quando aquele cego se apresentou ou foi visto. Os discípulos perguntaram: foi a mãe que pecou, Senhor? Ou foi o pai para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem a mãe, nem o pai. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de quem? A glória de Deus. Então não fique procurando, irmãos. É muito bom a gente saber o fundamento dos nossos problemas. Sim, é bom. É bom conhecer a raiz do problema para a gente poder se consertar. Sim, mas se aproxime de Jesus crendo que por mais complicado que seja o seu problema, Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar. É dessa forma que o cristão verdadeiro se aproxima de Deus. E nós temos que desenvolver essa fé. Talvez eu não tenha essa fé ainda, mas a palavra diz que essa fé, ela existe. É possível alcançar uma fé no impossível, como esse leproso. O leproso chegou diante de Jesus e ele creu. Nós vamos ver que ele creu. Amém? Pastor, o que eu preciso para chegar diante de Jesus? Está com problema. Primeiramente, você precisa estar com problema. Você para chegar diante de Jesus, qual é o espaço que você precisa? É ser problemático. É esse espaço que Jesus precisa para agir. Ele disse: eu vim para os doentes. Ele disse: eu não vim para os sãos. Quem se declara são, não dá espaço para quem? Não dá espaço para Jesus. Quem se declara perfeito, que é o que mais tem dentro da igreja hoje, são pessoas que dizem que não tem erro. São pessoas orgulhosas espiritualmente. Não, eu sou muito direito. Legalistas. Se acham perfeitas, dependem de si mesmas, dependem dos seus próprios egos, do seu próprio eu. Mas nós temos que depender de quem? Você tem que depender de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você tem que depender de Jesus Cristo. Você tem que se aproximar de Jesus Cristo. Você tem espaço para Ele, sabe por quê? Porque você está perdido. Sabe por que nós temos espaço para Jesus? Porque somos pecadores. Senão Ele não precisava. Ele não precisava se manifestar. Mas o espaço é o seu problema, para que Ele possa agir. Diga glória a Deus. Não no perfeito, mas no perdido. É preciso culpa para Jesus poder salvar. É preciso iniquidade para Jesus poder salvar. É preciso alma enferma para Jesus salvar. É preciso doença para Jesus curar. E isso vai levar você aos pés de quem? Isso vai levar você aos pés de Jesus. Olha para cá, por favor. O seu problema vai levar você aos pés de Jesus. O seu problema. Pastor, mas eu quero louvar. Amém. Mas aplique a fé. Aplique a fé como esse leproso. Eu vou entrar em detalhes, mas eu já de antemão, sigam o exemplo desse leproso. Leproso é aquele que está com uma doença incurável. Leproso é aquele que está com um problema insolúvel. Leproso está com um problema gravíssimo que não tem solução no mundo. Leproso é aquele que o problema aparentemente não há solução. Para você se identificar com o leproso. Talvez você pense, mas eu não estou leproso. Mas o seu problema é como o problema de um leproso. O seu problema é tão difícil quanto uma lepra naquele tempo, que não tinha cura.
que não tinha tratamento. Glória a Deus. Então se identifique, pastor, eu vou fazer como o leproso. Eu vou ser melhor do que o leproso. Eu quero receber um milagre como esse leproso. Eu quero receber a purificação das mãos de Jesus. Eu disse aqui no domingo que o pecado é comparado à lepra. Ninguém consegue solucionar o pecado na vida de ninguém, a não ser o sangue de Jesus. A não ser o sangue de Jesus. E atrás do pecado vem muitas outras consequências dele, que geram uma série de problemas, doenças físicas, doenças emocionais, problemas emocionais, tristeza no coração, angústia, depressão, tudo isso, na maioria das vezes, é decorrente do pecado. Amém? Eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo. Procura tratar primeiro do seu lado espiritual. Primeira coisa, peça perdão a Deus. Se lance aos pés do Senhor, peça misericórdia, digam amém. Jesus, que o Espírito Santo possa operar milagres aqui no nosso meio, amém. Que o Espírito Santo, ele possa fazer milagres aqui no nosso meio, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja glorificado nesta hora. Nós possamos estar orando aqui, Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida e eu sair daqui abençoado nessa noite. O Senhor pode mudar a minha história, mas isso, irmão, é com convicção. Seja com convicção. A fé deste homem levou esse homem a desejar a cura. É a fé que faz você crer e desejar uma mudança de vida. Quem quer mudar de vida aqui, levanta a mão. Quem quer mudar de vida aqui, levanta a mão. Você tem que ter esse desejo no seu coração e colocar esse desejo para Cristo. É preciso esperança. O Evangelho, ele tem um propósito principal, que é o quê? Renovar sua esperança. Amém, Ana Paula? Renovar sua esperança. Não, pastor, não tem esperança. Eu estou desanimado. Eu não saio do lugar. Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Amém? Você tem que ter esperança em quê, pastor? Na misericórdia de Deus. Você tem que ter esperança na misericórdia de Deus. Pastor, Deus é misericordioso. Foi isso que o leproso entendeu. Esse Jesus Cristo tem amor. Esse Jesus Cristo tem amor. Ele tem poder, mas ele tem amor. Ele não faz acepção de pessoas. Todas as vezes que ele vê uma pessoa doente, ele cura. Ele cura. Quem se aproxima dele doente, ele cura. E por que não eu? Você tem que ter esperança nessa compaixão de Deus. Ele mesmo disse no pacto no Monte Sinai: vocês vão fazer a minha vontade, e eu terei misericórdia. Sabe o que é isso, igreja? Um amor fraternal, um amor de mãe até, porque a misericórdia é algo muito profundo, é um sentimento muito profundo, e é esse o sentimento que Deus tem por nós. Deus, ele se compadece do seu sofrimento, Deus, ele compadece da sua dor de uma forma maternal. É como uma mãe que vê um filho sofrendo e ela sofre junto com ele. Diga glória a Deus. Deus, ele sofre com você. Deus, ele sofre por causa do seu estado. Olha para cá, olha para cá. Deus, ele sofre por causa do seu estado. Não atrapalha a dona não, olha para cá. Deus, ele sofre por causa do seu estado. Ele sofre por ver você sofrendo. E ele tem sensibilidade. Muitas vezes você não está tendo sensibilidade com o seu problema, mas Deus tem. Mas só que ele não pode fazer nada se você não se manifestar. Ele não pode fazer nada se você não reconhecer que ele está sofrendo por você. Tem gente que está sofrendo, mas não se aproxima de Deus. Tem gente que está sofrendo, mas não tem esperança na misericórdia de Deus.
E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: misericórdia nunca cessa. Enquanto houver vida, misericórdia nunca o quê? Nunca cessa. Nunca cessa a misericórdia. A misericórdia, ela é permanente. A misericórdia, ela é infinita. Teve um profeta que disse que a misericórdia é infinita. Jeremias falou sobre isso nas Lamentações. Ele disse que a misericórdia do Senhor são infinitas. Elas duram para sempre. Digam glória a Deus. Você tem que reconhecer: pastor, eu estou sofrendo muito. Jeremias estava lamentando no cativeiro, pelo povo que estava sofrendo no cativeiro, mas ele disse: as suas misericórdias são as causas de não sermos o quê? Consumidos. É isso que a palavra misericórdia, a misericórdia deveria ser o seu impulso. A misericórdia, ela gera em nós uma esperança. E é isso que Deus é, misericordioso, mas de forma permanente, igreja, de forma intensa. Por quê, pastor? Porque nós somos filhos. E o pai se compadece de quem? Dos filhos. Será que você pode saber que você é filho de Deus e dar um glória a Deus? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E você pode crer que Deus sofre pela sua dor, Deus sofre pela possessão maligna que você se encontra, Deus sofre pelo seu estado atual, Ele sofre pela sua dor. E Ele quer tirar a sua dor, diga glória a Deus. Ele quer tirar a sua dor. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. Deus é fiel aos filhos dele. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. Você tem que ter essa certeza. Meu pai é fiel. Meu pai nunca vai me desamparar. Se eu clamar, ele vai me responder. Se eu pedir o suprimento da minha necessidade, ele vai me dar. E isso é uma expressão de quê, pastor? De conhecimento de Deus. Para ter fé, você precisa conhecer a verdade. Para se libertar, você precisa conhecer a verdade. Qual é a verdade, pastor? Que Deus é misericordioso. A verdade que eu estou falando aqui nesse momento, que Deus é misericordioso. Deus é o seu companheiro na hora da sua dor. Deus é o seu companheiro na hora do seu sofrimento. Deus, ele é o seu companheiro misericordioso para te salvar. Ele quer te salvar. Mas você tem que crer que Ele quer te salvar. Diga amém. Eu pergunto, você crê? Você crê na misericórdia? Amém? Há esperança, irmãos. Aproximem-se. Olha o que a palavra diz. Versículo 40. E aproximou-se dele o quê? Um leproso. O que ele fez? Aproximou-se. Olha para mim. Você vem para a igreja para quê? Para ficar distante de Deus? Porque aqui é um lugar de aproximação maior, sabe por quê? Porque aqui nós estamos exercitando a fé. Talvez você vá para casa com fé, mas aqui você o quê? Exercita. Glória a Deus! Aqui você exercita a fé. Talvez quando passa daquela porta para fora, você não exercita mais a fé. Mas aqui você exercita. Aqui é o quê, pastor? Aqui é um treinamento. A igreja é lugar de treinamento. Mas a ação é aonde? A ação é lá fora. A ação, irmão, é na sua casa. A ação é com seus filhos. A sua ação, Edmo, é você combater o mal que está na sua vida com essa fé, com esse Deus que você ouviu falar dele aqui. Da mesma forma você também. Glória a Deus. Todos nós. Se aproximem de Jesus. Se aproximem de Deus. Pastor, eu vou fazer como esse leproso, me aproximar de Deus. Mas crendo que Ele vai tirar o que para mim e para as pessoas que estão à minha volta
esse mal é impossível de se livrar dele, porque a lepra era isso. A lepra era isso, a lepra era esse vício que parece que nunca você vai se livrar dele. Mas Jesus tem poder para tirar essa lepra. Jesus tem poder para tirar a miséria. Jesus tem poder para tirar o fracasso que você tem sido a sua vida inteira. Mas você tem que se aproximar de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se aproxime dele. É problemático, pecador, como eu. Por que o senhor não desiste, pastor? Eu não desisto porque eu não tenho onde resolver o meu problema. Só Jesus que pode resolver. O problema do meu pecado, irmãos, só Cristo que pode resolver. Por isso que eu não posso largar Jesus de forma alguma. Por isso que eu não posso abandonar Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Você não pode abandonar Jesus. A sua doença incurável, só Jesus que pode resolver. Só Jesus, sua tristeza, sua frustração, só Jesus que pode resolver. E muitas vezes quando a gente fala, gente, se apegue com Jesus, a pessoa não entende. Mas é isso aqui, ó. Porque quando você busca a solução em outro lugar, você não o quê? Você não encontra. Pastor, estou buscando minha felicidade num namorado. Vai ficar querendo, irmã. Vai ficar querendo. Porque quem pode te fazer feliz é quem? É Jesus. Muitas vezes você não vai encontrar aqui, mas Cristo tem poder para te fazer feliz. Ele se aproximou, problemático. Pastor, como que eu faço isso hoje? Na prática, receba o Evangelho. Não é acreditar em qualquer coisa. Receba o Evangelho. Arrependa-se. Creia em Jesus. Esta é a expressão da fé verdadeira. Não é simplesmente, eu estou com o meu problema, Senhor, tira o meu problema. Não. Receba o Evangelho da salvação. Receba a palavra de Deus para a direção da sua vida. Não é simplesmente estar sentado no banco da igreja. É fazer conforme a vontade de quem? Isso sim é uma atitude de fé verdadeira, igreja. Isso é uma expressão de fé verdadeira. Creia na renovação da sua vida. Jesus vai renovar minha vida. Eu quero renovação para minha vida. Eu não aceito mais ser do jeito que eu sou. Eu não aceito ser mais do jeito que eu sou. Eu não aceito ser como eu era. Eu quero melhorar e eu vou seguir a Jesus a partir de hoje. Esse homem chega e se aproxima de Jesus. Você tem que saber que Deus te dá um novo coração. Deus te dá um espírito justo. Você é um miserável. Eu sou um miserável. Mas Jesus me renova. As pessoas podem dizer que eu não valho nada, mas Jesus me renova. As pessoas podem dizer que não tem jeito para mim. Talvez eu esteja ouvindo do meu coração falando comigo mesmo. Não tem jeito para você. E é isso que muitas pessoas aqui ouvem essa voz. Não tem jeito para você. Mas você tem que acreditar em quem? Não é em você. Você tem que acreditar em Cristo. Você tem que acreditar em Cristo. Pastor, eu vou acreditar em Cristo porque eu sou uma pessoa problemática. Eu sou uma pessoa miserável. Eu sou uma pessoa ingrata. Eu vou acreditar em Cristo. Faça isso como leproso. Porque em Cristo você vai encontrar o perdão. Em Cristo você vai encontrar uma renovação para a sua o quê? Para a sua mente. Pensamentos novos. Pensamentos de Deus. É isso que Jesus tem para você, Welton. Pensamento novo. Esse pensamento está te consumindo. Mas o pensamento novo de Jesus vai te dar vida. Mas você tem que se aproximar de Jesus. Você tem que estar disposto a ouvi-lo. Você tem que recebê-lo como Senhor da sua vida. Você tem que crer nele. É uma expressão de fé verdadeira, irmão. Não é só o fato de vir cumprir um calendário de igreja, ritualismo. Ritualismo não vai salvar, mas o que salva é a espiritualidade. Pastor, coração com Deus, sentimento forte, desejo. O leproso sentiu um desejo forte pela pessoa de Jesus. O leproso se convenceu que Cristo podia fazer por ele. Ele creu em Jesus. Ele deve ter ouvido muitas pessoas falarem, olha, nós estamos condenados que lepra não tem cura.
ele vivia no meio de uma multidão de leprosos, porque é assim, o pecador também é assim. Pecador só combina com quem? Pecador só combina com quem? Com pecador. Mas para ele sair do pecado, ele vai ter que sair do meio dos pecadores. O leproso saiu do meio dos leprosos e foi ao encontro de Jesus. No domingo, 10 clamaram juntos e receberam a bênção. Eu tenho que tomar uma decisão e me aproximar de quem? Pastor, eu vou me aproximar de Jesus hoje. Eu quero receber a bênção de Deus, eu quero receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Mas sabe qual é o nosso problema? É a nossa indiferença. Você está leproso, mas não está nem aí. Você está viciado, mas nem você se preocupa com a sua vida. O nosso problema, irmãos, é a indiferença. Todo mundo te critica e você não procura o quê? Melhorar. As pessoas muitas vezes fazem críticas à nossa pessoa e elas estão certas. Fulano, sua vida vai mal. Fulano, você está errado. E você não tem um senso de autocrítica, de parar e se examinar e dizer assim, não, eu estou errado, mas eu quero o quê? Eu quero melhorar. E por isso eu vou me aproximar de Jesus. Mas as pessoas falam de você, identificam o seu problema e você é indiferente. Poxa, fulano, você é muito ignorante. É por isso que você não consegue conviver com ninguém. Você tem que mudar o seu comportamento. Aí você diz assim, não, o problema não é meu, não é comigo. Sabe o que é isso? Orgulho e indiferença. O problema é a indiferença. Indiferença à maldade que há em nós, indiferença aos problemas da nossa vida, indiferença às gravidades dos problemas. Nós não queremos resolver os nossos o quê? Os nossos problemas. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Eu não quero sair do pecado, eu não quero mudar minha vida, eu não quero sair desse homem problemático, eu não quero resolver o problema do meu filho, eu não quero sair desse vício, eu não quero largar essa cachaça, eu não quero largar esse cigarro, eu não quero largar o adultério, eu não quero largar. Mas eu venho para a igreja e sento no banco da igreja e ouço a palavra de Deus, mas eu sou insensível, eu sou uma pessoa indiferente. Esse é o problema de muitos, por isso que não se aproximam de Jesus, por causa da indiferença. São pessoas que não se interessam pela purificação da lepra, são pessoas que não se interessam por suas dores, não se interessam pela solução das suas enfermidades, dos seus sofrimentos, dos seus vícios, das suas mentiras, dos seus adultérios, das suas desonestidades, não querem resolver nada. Quem está entendendo, diga amém. Você ouve essa palavra, você sai daquela porta para fora e vai cometer o mesmo o quê? O mesmo erro. É isso que eu estou querendo dizer. Vai continuar do mesmo o quê? Do mesmo jeito. Esse é o problema que o diabo coloca em você. Indiferença. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. São pessoas que podem entrar na igreja, podem comer a Bíblia e não vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Tem gente assim na igreja, pastor? Tem. Tem gente tão insensível assim dentro da igreja, pastor? Tem. E eu vou falar com vocês, tem muita gente insensível. Muita gente insensível. Muita gente que não sofre por causa do seu próprio sofrimento, mas vive do seu sofrimento. Alimenta o seu sofrimento. Acumula mais sofrimento em cima desse sofrimento. Piora mais. E parece que quanto mais piora, mais gosta. Parece que é uma pessoa que gosta de quê? Gosta de sofrer. Glória a Deus. A pessoa ouve o evangelho. E o que o evangelho faz, pastor? Denuncia o sofrimento. O que o evangelho faz? Denuncia o diabo. O que o evangelho faz? Denuncia o pecado. O evangelho denuncia. Amém? Mas você não se toca. Poxa, o pastor falou para mim hoje. Você sabe que eu falei para você, mas você sai daqui e nem se toca.
Hoje a palavra foi para mim, mas eu não estou nem aí. Eu ouvi na hora, senti uma emoção, senti até um desejo de libertação, mas foi fraco. Não deu para me dar aquele impulso para me mudar a minha vida. E é isso que acontece dentro da igreja. O mal está tão arraigado, e você alimenta tanto esse mal, você se beneficia tanto desse mal, que você não tem desejo de se libertar desse mal. Por mais que você ouça dentro da igreja que isso te prejudica. Você é indiferente. Digam glória a Deus. A pessoa se torna indiferente. Elas não se sentem necessitadas com a urgência da situação delas. A situação sua é urgente. Olhe para mim. A sua situação é urgente. Amém? É urgente. A sua situação é urgente. E você tem que reconhecer a urgência do seu problema. Pastor, meu problema é urgente. Eu não posso brincar mais com esse problema, dona Sônia. Eu não posso adiar mais uma luta, travar uma luta contra esse problema. Porque esse problema vai acabar me destruindo. E era essa lepra. Essa lepra estava consumindo esse homem. Eu imagino como devia estar o estado dele. A pele toda tomada. Devia estar até com amputações já de ponta de dedo. Fraqueza. Mas ele tomou uma posição. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. Amém? Amém. Será que o seu caso é urgente? Quem precisa de uma obra de Jesus na vida urgente? Então, por favor, se aproxime de Jesus. Por favor, se entreguem. A voz que está falando aqui não é do pastor Luiz Fernando, não. É a voz do Espírito Santo. Eu não teria condições de falar isso para vocês, não. Só Deus. Quem sou eu para dar uma mensagem dessa? Essa mensagem é Deus falando para vocês, usando uma pessoa indigna. Porque eu sou indigno. Eu não sou merecedor de estar aqui. Mas Deus, Ele por misericórdia, Ele me usa e por misericórdia, Ele transmite essa mensagem para vocês, para nós, para todos nós. O Espírito Santo está falando com todos nós nessa noite. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós não sentimos o perigo da iniquidade. Nós não sentimos o perigo dos nossos problemas. Nós não sentimos o perigo. Existe um perigo muito grande. Pastor, qual é o perigo? O perigo hoje que nós corremos, ir para o inferno. Você acha pouco? Mas sabe qual é o problema? Todo mundo está indiferente ao inferno. Só vai acordar na hora que chegar na porta do inferno e dizer assim, vai ter que entrar. Vai cair, vai ser lançado. Aí vai querer gritar, não vai dar tempo. Aí vai querer, eu queria resolver o meu problema, mas agora é o quê? Agora é tarde. A indiferença do seu problema, vamos voltar para a realidade agora sua. Será que você vai continuar com o seu problema ou vai querer resolver o seu problema? O problema espiritual, o pecado, vai continuar ou vai se aproximar de Jesus e pedir a Ele para tirar? Não é você que vai tirar, não. É Ele que vai tirar. É a sua persistência na presença dEle. É a sua perseverança nele que vai tirar o pecado. Você não tem condições de tirar esse pecado. Mas você tem que sentir o perigo da iniquidade, o perigo do pecado, o perigo desse problema, o perigo desse vício, o perigo dessa situação que você se encontra. E a gente vai deixando passar, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Nós vamos deixando o problema o quê? Passar e o quê? Ele vai o quê? Ele vai crescendo. Se você não trata do seu problema, ele o quê? Ele aumenta. Dificilmente um problema que não é tratado, ele diminui. A lepra ia matar esse homem. Se ele não se aproximasse de Deus, se ele não buscasse o socorro urgente, ele ia ser consumido. Tem gente que entra no problema e não tem coragem de recuar. Por quê? Porque é insensível. Está misturado com pessoa errada. Mas não quer sair de perto dessa pessoa, por quê? Porque tem prazer nessa união, tem prazer carnal nesse pacto. Só que é o quê? Leproso com o quê? Leproso com leproso.
Leproso gosta de ficar perto de quê? Só que quando eu fico perto de um leproso, eu também pego lepra. Leproso, você tem que evangelizar o leproso, mas você não pode colar com o leproso, porque senão ele vai passar lepra para você. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ser santo, você tem que ser separado, você tem que ser piedoso, você tem que ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo. Você tem que andar na palavra e deixar de ser leproso. Amém? Pastor, eu quero deixar de ser leproso. Eu quero curar o resto de lepra que ainda tem na minha vida. Porque sempre tem um restinho de lepra que nós temos que tratar. Mas quando a gente não trata essa lepra, ela faz o quê? Ela cresce, ela volta a tomar o corpo todo de novo. Ela vai diminuindo, igreja, na medida que eu estou tratando. Mas se você não tratar ela, o quê? Ela espalha e te consome, te mata. O salário do pecado é o quê? É a morte. Amém? Então quer dizer que o problema atual é o quê, pastor? A indiferença às questões, principalmente espirituais. Está havendo uma cegueira, está havendo uma insensibilidade, está havendo uma apatia em relação às coisas de quem? As coisas de Deus. Amém? Já o leproso, não. Esse leproso aqui, ele desejava de coração e reconhecia a sua necessidade. Olha o que ele fala. E aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe, ele estava parado, irmão. Ele estava fazendo o quê? Rogando, implorando, clamando por solução. Rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes o quê? O Senhor pode me limpar. A gente dá glória muito pelo milagre na vida dos outros. Esse também é outro defeito. Você vive batendo palma para quem? Para os outros. Fulano foi abençoado. Aí você, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu pergunto, e a sua vida? E a sua vida? O leproso reconheceu a sua necessidade. Pastor, eu reconheço a minha necessidade. Eu quero me livrar desse mal. Toda a igreja diga, eu quero me livrar desse mal. Levanta a mão, mozinho. Eu quero me livrar desse mal. Eu reconheço a minha necessidade. Diga glória a Deus. Você tem que fazer isso. Pastor, eu quero me livrar desse mal. Eu quero combater esse mal. Eu preciso me libertar desse mal. Eu preciso me libertar desse vício. Eu preciso me libertar da bebida, porque eu não quero morrer, porque eu não quero desgraçar a minha vida. Você vai deixar desgraçar a sua vida? Vai? Diga glória a Deus. O nome de Jesus, irmãos, é isso. É libertação. O nome de Jesus é salvação. Sabe o que o anjo disse a Maria? Sabe o que o anjo disse a ela? Olha, o nome desse filho será Jesus. Sabe por que será Jesus? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é isso. Jesus é salvação de pecado. Jesus, ele tem esse propósito principal, salvação de pecado, comparado com essa lepra, comparado com essa doença incurável, comparado com esse mal que ninguém pode resolver. Amém? Não amem, igreja, o erro. Pastor, eu estou no erro, então reprove, renuncie. Não dê oportunidade. Não ame o erro. Amém? Não ame o erro. Pastor, eu estou errado. Deus, ele chamou o pecado de coisa abominável. Deus, ele chamou o pecado de coisa que ele odeia.
Eu não posso amar o erro. Eu tenho que me livrar do erro. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Peçam o Espírito Santo hoje para convencer você dos horrores que existem na sua vida. Qual é o horror? Doença, pecado, problema, cachaça, prostituição, adultério. Esse é o erro. Se livre desse erro, porque Deus já mostrou você. Esse erro já foi denunciado. Já foi denunciado. Você que tem que tomar posição com Deus. Você tem que se aproximar de Jesus. Reconheça o seu erro e se aproxime de Jesus o mais rápido possível. Porque o seu problema é o quê? O seu problema é urgente. Por causa de não ver a urgência do problema, muita gente morreu. Muita gente morreu porque brincou com a sorte. O outro pensava que tinha saúde, mas estava doente. Não recorreu, morreu. Amém? Pastor, eu quero limpar o meu coração, porque é um caso de quê? É um caso de quê? De urgência. Eu quero sair do meio dos leprosos. Eu quero buscar minha cura, eu quero buscar minha libertação. Eu quero sair desse grupo de risco. Sim ou não? Será que viver nesse meio de leproso e ser um leproso é um grupo de risco? Sim ou não? Você está correndo risco, irmão. Esse tipo de comportamento seu está te colocando em quê? Essa maneira sua de ser está te colocando em quê? Em risco. Você vai se livrar disso em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu reconheço a minha doença, eu reconheço o meu problema, eu reconheço o mal que está na minha vida e eu quero ser liberto. Eu coloco a minha fé em Jesus Cristo e na palavra de Jesus e no Evangelho da salvação. Eu quero sair das companhias de pessoas que atrasam a minha vida. Amém? Tem gente que está colado com pessoas que atrasam a sua vida e não querem sair dessas companhias. E muitas vezes eu vejo e aviso, irmã, aguenta um cadinho, cuidado, hein? É leproso, hein? Não, mas eu quero assim mesmo, leproso. Leproso é bonzinho. Aí embola tudo. Amém? Irmãos, para a gente encerrar, o outro ponto, já falei, mas eu vou repetir. A lepra naquele tempo era uma doença o quê? Incurável. Nem Jesus tinha curado nenhum leproso ainda. Esse aqui foi o primeiro leproso curado na história de Jesus. Esse aqui foi o primeiro leproso. Nem Cristo tinha precedentes de cura de lepra. Ele curou febre, ele curou outras enfermidades, ele expulsou demônio, mas essa aqui foi a primeira o quê? A primeira cura de lepra. Mas qual foi a diferença dessa questão? O leproso creu em quem? Em Cristo. O leproso creu que Cristo tinha poder para fazer o impossível acontecer. É isso que eu quero encerrar, é nesse ponto. Jesus tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Pastor, eu não sei, o meu problema pode ser o maior de todos aqui? Pode. É você que é o primeiro que Jesus vai abençoar. Mas você tem que crer que Ele tem poder para fazer isso. Você tem que se aproximar dEle com essa fé. Você tem que se aproximar dEle crendo que Ele é gracioso para te restaurar, para te regenerar. Peça uma fé igual a essa, igual a desse leproso. Pastor, eu vou me aproximar de Jesus. Crê sim, crê. Pastor, eu também creio. Mas aqui tem uma diferença. Não há possibilidade. Crer é uma coisa. Crer sem possibilidade é igual à fé de Abraão. Ele creu contra a esperança. Não havia esperança para Abraão. Velho, 100 anos, mulher estéril, ter um filho? Impossível. Mas a palavra diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por quê? Isso lhe foi imputado por quê? Por justiça.
Ele creu em Deus, isso é uma frase famosíssima. E isso lhe foi imputado por quê? Por justiça. Está lá em Gênesis 17, 18 ou 19, não sei. Glória a Deus. Pastor, existe uma saída, mas eu não estou vendo essa saída. Mas Jesus Cristo tem essa saída. Todo mundo já disse que você não tem o quê? Para o seu caso não tem o quê? Mas você está vendo uma saída através de quem? Através de quem? Você está vendo uma saída para você, Welton? Está vendo? Através de quem? Através de Jesus. Diga glória a Deus. Vocês têm que ver essa saída. Você está vendo a sua situação, mas você não está encontrando esperança. Você está maculado de problema, de pecado, mas você tem que crer em Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para mim e o meu próprio coração fala, você não tem o quê? Para você não tem o quê? Não tem jeito. Fica quietinho, meu filho. Para você não tem o quê? É com você que Jesus quer falar. Para o seu filho não tem jeito, para a sua filha não tem jeito, para o seu marido não tem jeito, mas Jesus está dizendo que tem jeito. Jesus quer que você creia nessa condição, achando que não tem jeito, achando que não tem saída. A melhor fé, a fé que mais agrada a Deus é aquela que enxerga no escuro. É como se nós apagássemos a luz da igreja toda aqui, ficasse tudo escuro. Mas você falasse assim, não, eu vou encontrar o quê? A saída. Porque essa saída vem de quem? Essa saída para a sua vida vai vir de Jesus Cristo. Eu profetizo isso aqui. Eu profetizo aqui para pessoas que estão com situações impossíveis de se solucionar. Jesus Cristo, Ele traz a solução para você. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele traz esta solução. Veja como está, veja como você está, e com a sua fé, você entregue-se a Jesus. Se Jesus fez por este leproso, Ele vai fazer por você também. Glória a Deus. E aqui o leproso falou, pode me limpar. Eu não estou querendo saber se o senhor fez com alguém, ou se o senhor deixou de fazer, mas o senhor vai fazer com quem? O senhor vai fazer comigo. Irmãos, a gente vem muitas vezes porque nós já vimos outras pessoas serem abençoadas, mas a melhor coisa é quando você vem sem saber de ninguém, sem ter nenhum testemunho, mas crer que Deus pode fazer na sua vida, e Ele vai fazer. Fica de pé. Você que se estiver por aí, venha no domingo